Tudo Brilho? Estamos hoje aqui na estreia do nosso podcast Tudo Brilho. E quem será que está com nós hoje, né, Gabi? Temos uma convidada muito especial, mas antes de falar desta convidada, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e seguir a gente também nas redes sociais, @TudoBrilhoPodcast. Acompanhe a gente lá que a gente vai postar tudo para vocês, postar as convidadas também. E a gente quer apresentar então essa convidada tão especial, que eu admiro muito, 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 que trabalha aí na minha área também. Rose, apresenta ela aí pra gente. Então, seja bem-vinda, Jaque Simoneia conosco. Ela é empresária de moda e beleza e vai falar um pouquinho sobre isso, né, Jaque? Sim, vamos vou bater contar um papo, tudo. contar tudo, bater um papo gostoso com a gente. É o meio que eu adoro estar, o meio feminino, né? Sou muito grata pelo convite de poder compartilhar. Enquanto eu vinha para cá, eu estava conversando com Deus, falei, Senhor, prepara as palavras, né? Aquilo que não só está no meu coração, mas principalmente no teu coração, para poder compartilhar nesse tempo, né? Nesse ano, com as mulheres de Joinville e aonde esse podcast atingir, né? Amém, amém. Jaque, conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu quero saber, assim, como que tu começou, quando tu pensou assim, eu vou começar a trabalhar com mulheres, atender mulheres, conta pra gente. Bom, eu vivo nesse universo feminino desde muito pequena, porque quem abriu esse negócio foi minha avó e minha mãe. Nossa, então já vem de desde muito pequena, tempo. A minha avó, uma visionária. A minha avó sempre de blazer, sempre arrumadinha, de bob. E ela era uma mulher além da época, assim, sabe? E aí depois a minha mãe também se inspirou nela, as duas abriram um salão. Então quando eu tinha 8 anos de idade, eu já cuidava dos meus irmãos menores para minha mãe poder sair para trabalhar, enfim. Então eu sempre comecei ali com 15 anos a maquiar com a minha mãe, com 17, depois com 17 eu fiz curso de modelo, daí viajei para a Itália, também voltei. Mas eu olhava aquilo, gostava de arrumar minhas amigas na passarela e tal, mas eu não sabia que eu ia trabalhar com isso. Né? Daí com 23 meu pai falou assim, por que você não trabalha com a tua mãe? Aí eu fazia na época vitrines, aqui em Joinville nos desfiles que tinham, eu organizava mesmo. Como modelo. E aí com 23 meu pai falou aquilo, então eu quero trazer essa referência do pai, porque o pai ele tem uma voz muito importante na nossa vida, né? O pai nos dá a direção de mundo, né? E eu ali naquela época eu falei, eu vou escutar isso. Mas isso eu fui ter o insight muito tempo depois, que foi a voz do meu pai que me direcionou. Sim. E aí eu fui fazer curso de estética. Daí eu me formei esteticista. Eu amava cuidar das peles, fazer limpeza de pele, hidratação, aí maquiagem. Só que daí o tempo foi passando. A minha mãe, então, com o salão com a minha avó, eu fui assumindo essa liderança do grupo de estética, e minha mãe do grupo do salão. Mas a minha mãe se incomodou muito, né? Porque não é fácil liderar a equipe e tal. E aí eu, então, arrendei a parte da minha mãe, comecei a liderar todas as pessoas, então eu tive que aprender também a ser uma líder, né? Alguém que conduz. Difícil. É difícil, porque você é confrontada, primeiro, a tua liderança, a tua maneira de lidar com as pessoas, né? E hoje em dia não tem curso que, na verdade, hoje em dia já tem, mas antigamente, eu já estou há 8 anos no mercado. Sim. Então, quando eu comecei, não tinha ninguém falando como que lida com as pessoas, como que trata as pessoas, verdade, como que, e muito jovem também, né? Tu também era muito nova. Sim, com 23, 24, eu já comecei a assumir ali, e foi muito legal a experiência, né? Porque eu acho que se você não sabe lidar e amar com as pessoas, não tem como você liderar um negócio. Você precisa das pessoas para estar junto. Então, o Grupo Simoneia, hoje é o Grupo Simoneia, por causa das pessoas, né? Não é o nome da Jaque, não. São muitos nomes ali. Eu agradeço a Deus, todos eles que passaram, né? Que hoje, muitos salões em Joinville passaram pelo Grupo Simoneia. Então, deixaram suas marcas, verdade, né? Eles falam, já trabalhei com a Jaque Simoneia. Isso me deixa muito feliz, porque é sinal que eu marquei de alguma forma. Marquei os corações de alguma forma. Algo, né, foi aprendido e hoje está sendo aplicado também, né? Que legal, bacana. Quer fazer alguma pergunta, amiga? Jaque, e pra ti, assim, que tempo da tua vida que tu conheceu Jesus? Olha,
eu sei que muitos têm um clichê no meio, né, evangélico, no meio cristão, que diz que isso não é pelo amor, é pela dor, né? Eu fui pela dor. Eu sempre, desde pequena, eu sempre tive muitos sonhos com Jesus, assim, eu sonhava, né, que eu encontrava ele. Mas a tua família não vem de um lar cristão? Sim, são tá. cristãos, são católicos, né, e uma família, assim, que sempre a gente teve esses momentos em casa, assim. Legal. Mas eu não tinha uma visão de Deus, assim, de relacionamento, né? Eu tinha uma visão dele lá, aquele Deus de barba branca, sério, que cuida de todo mundo, né? Mas eu não tinha uma experiência, não tinha um relacionamento. Mesmo, né? E daí quando o ápice do encontro com Jesus foi algo muito lindo, muito transformador. Porém, o antes disso, que eu acho importante falar, né? O antes disso, eu era uma Jaque sempre com uma autoestima muito baixa. Eu me comparava demais com as mulheres. Isso era um sofrimento muito grande para mim. As pessoas não viam. As pessoas não percebiam, porque a Jaque modelo. Estava sempre linda, arrumada. Sim, arrumada, né? Todo mundo, nossa, que linda. Mas eu sabia que eu tinha boa aparência, mas eu não me sentia bonita. Nossa, isso é péssimo. Eu me sentia sempre inferior, sem vazio, valor, com vazio. E na minha cabeça eu sempre queria ter um casamento, ter um marido. Porém, como eu não me conhecia, não me amava, eu atraía as piores pessoas, né? Então eu também aprendi que se eu sensualizasse, eu ia atrair os olhares. Só que a sensualidade, ela te posiciona num lugar onde você não é vista pela tua essência, tu é vista pelo teu corpo, né? Aí você é usada. Então eu sofri muito por isso também. E aí, então com essa autoestima baixa, fui tendo vários relacionamentos, casei, me separei 2 anos depois, né? Não foi um casamento bom, sadio. E aí depois me envolvi com mais uma pessoa, também não deu certo. Eu falei, meu Deus. Aí encontrei o Marcelo. Nunca mais vou casar. Falei, meu Deus. Aí encontrei o Marcelo, meu esposo, né? Onde eu tenho meus filhos. E só que ele todo da paz. O Marcelo tem um temperamento super tranquilo, né? Super de boa, é fleumático sanguíneo, então é aquela pessoa sempre zen, legal. E eu, tubarão, né? Super agitada, super colérica. Mas a empreendedora, se ela não for agitada, ela não é empreendedora. E eu já com um negócio com a minha mãe, já tendo carro, e ele bem assim, independente, ainda filhinho da mamãe, do papai, assim, Parece né? que eu vejo a minha história. Eu tinha 28 na época, ele 3 anos mais novo, peguei pra criar. Ah, meu Deus, mais novo ainda. Mas foi assim, eu olhava pra ele e me trazia paz, assim, sabe? Só que nós dois muito diferentes. E eu já no mundo do salto alto, da noite, da passarela, eu gostava da noite, de sair pra jantar. E ele do esporte, ele do tênis, ele sempre de shorts. E a gente muito diferente, ele do dia e eu da noite, né? Mas a gente se apaixonou. E aí a gente começou nosso relacionamento, só que o que aconteceu, né? A gente se relacionava em brigas, né? Com brigas, porque eu vim de um lar onde meus pais tinham discussões, depois, graças a Deus, né, se resolveram. Mas na minha infância, isso marcou muito a minha memória celular, minha identidade, eu vi muitas coisas. E a gente acha normal, né? Isso, você vive aquilo, é uma maneira de você sobreviver e conviver, né, dessa forma. Como tu superou isso? E aí, então, eu vendo aquilo e entrando nesse relacionamento dessa forma, a gente começou em brigas também, né? E logo eu engravidei. Nossa. E a gente não era casado. E aí, então, a gente entrou... Foi o teu primeiro filho? Foi, a Brenda, que está hoje com 22, está casada, né? Então, a gente começou nessa discussão toda, e quando ela tinha 3 aninhos de idade, e aí a gente foi ao fundo do poço, porque a gente vivia um casamento de frieza, de cada um no seu canto, vivendo na mesma casa, né? E eu chorava demais, porque daí ele não conversava, o Marcelo de origem alemã, então é fechado. Tinha algo muito agravante na vida dele, que é a pornografia, né? E hoje tem muitos homens, mulheres, crianças já, né? Adolescentes viciados em pornografia. Isso trouxe o nosso relacionamento muito para baixo. E aí, se não trata em Deus, não tem outra forma de curar. Não tem, porque ele já tem estudos que ele tem a dependência como a cocaína, né? A pornografia. Tanto é que depois que a gente começou a conviver com Deus, o Marcelo só foi ser livre realmente 5 anos depois.
né? Sim. Uma coisa muito Muito difícil. forte. E isso tira você da intimidade, de viver a experiência completa com o teu parceiro, teu marido. né? Então pensa, eu com um buraco negro desse tamanho, ele preferia pornografia. Nossa, isso por 5 anos ainda, né? Depois. Caramba. É. E aí, o que aconteceu? A gente, né, como ele preferia estar lá com a pornografia, nas viagens dele, ele tinha os momentos sentindo. fora, né, com outras mulheres, depois ele me contou. Mas eu fui muito fraca, e é isso que eu gosto não, eu tenho como missão falar para as mulheres, né? Eu preciso falar para vocês que vocês não precisam ir ao fundo do poço e na lama como eu fui, né? Eu fui fraca, a dor, ela me cegou e eu procurei um relacionamento fora e isso me trouxe muita dor, porque se você tá ruim pode ficar muito pior. E ali no fundo do poço, naquela lama, ai Deus, Meu Deus, eu tô toda arrepiada, tô quase chorando já também, amiga. naquela lama que eu fui encontrada por Jesus, sabe? No fundo do poço, onde ninguém mais te estende a mão, aonde as pessoas te deixam, Só te né? julgam. Aqueles que viviam contigo, que estavam sempre perto de você, te abandonam. Mas Jesus, ele é vivo, ele é real. Ele não estava. Porque ele foi lá ao meu encontro e ele me trouxe para fora dessa lama. Eu lembro que uma cabeleireira começou a trabalhar comigo e ela vinha sempre falar algo de Deus para mim. Ela trazia uma mensagem, ela disse, já que tu não tá bem, eu estava vendo todo aquele turbilhão, ela me deu um contato, eu fui naquela casa, contei toda a minha história para aquela família, para aquele casal, e ali naquela noite eu fui apresentada a Jesus. Eu falei que eu não sou aquela pessoa, mas eu me tornei aquela pessoa, né? Pelas Amarga, tuas dores, vingativa, pelas minhas dores, pela minha história. Sentir sozinha. E eu saí leve daquela casa, eu saí com fé, eu saí crendo, eu comecei já a olhar para outdoor falava comigo, a placa do ônibus falava comigo, vinha pessoas me entregar mensagem na rua, eu comecei a viver um sobrenatural que eu nunca tinha vivido. O bom é falar, né, amiga, que quando a gente passa por essas coisas, é realmente um transformar de Deus, a gente sente realmente Deus transformar, mas não é da noite pro dia também, né? É. Porque para tu desvincular de tudo isso que tu estava vivendo, para tu voltar pro teu relacionamento, conseguir a confiança do teu marido de novo. A gente foi formada, né? O livro da vida diz que nós estávamos com ele e nós, né, viemos para cá. Na fundação do mundo estávamos com ele. Então, ele tem algo que ele já escreveu para cada uma de nós, que é a nossa identidade original. E o mundo, as coisas, as pessoas vão nos ferindo, as situações vão nos marcando. E nós precisamos parar, olhar para Jesus e trazer a nossa identidade original, a nossa versão original do que ele tem para cada um de nós. Então, naquela noite ali, minha identidade começou a ser novamente renovada. Eu comecei a me conectar com a minha identidade original, onde Deus primeiro foi tratando a Jaque. Lá dentro. E aí naquela vivência ali, eu lembro que eu tive foi feita uma oração, eu lembro que como se eu caí, e no cair eu vi assim Jesus vindo, caminhando, eu vi os pés dele vindo para perto de mim, e eu ria muito, eu sentia muita presença de Deus, e eu vi uma voz que falava assim, eu tenho o melhor preparado para ti, só anda comigo. Então, fazem 20 anos que eu tenho andado com o Senhor. Porque é no andar que você aprende, é no andar que você é transformado, é no andar que você vai pegando características dele, né? Então não é só no domingo, É verdade. é andando todos os dias. E aí foi hoje, o marco agora, principal. Depois disso, tu ainda tá cuidando de mulheres referente a isso ainda. Sim. Tu tá trabalhando com isso, né? Porque a tua dor, a tua maior dor vai ser a tua maior cura para as Teu pessoas. maior testemunho. É. Jaque. E como foi lidar com o perdão? Olha, o perdão é algo que é uma decisão. E eu acho que a maior dádiva de Deus é o perdão também. Então, se você tem um relacionamento com Deus que é puro perdão e amor, nós precisamos ter referência aqui na Terra de perdão e amor. Então, eu comecei a conviver naquela casa, 3 meses, eu ia toda quinta-feira lá e comecei a aprender muito das coisas. Nossa, que lindo isso! Eu não sabia que era assim dessa forma, que a mulher pode se posicionar dessa forma, que isso faz bem para o nosso lar, que a mulher ela é coluna, que a mulher ela tem esse poder de mudar a atmosfera. Deus fez com que a gente pudesse buscar algo na terra e multiplicar. Não, buscar algo no céu e multiplicar na terra. A gente traz algo do céu, multiplica, que é os nossos filhos, né? Sim. A gente materializa isso. Eu fiquei aprendendo tudo isso. E aí, 3 meses depois, teve
uma pizza naquela casa e ele falou, traz o teu marido, porque eu estava quietinha, aquela mulher me ensinou para não brigar mais, eu botasse água na boca e ficasse quieta. E o Marcelo começou a ver que eu estava diferente. Comecei a ficar diferente, né? A água era tudo que estava acontecendo. E aí, Acontece que toda vez que a gente aconteceu? vê que ela tá tomando água, por que ela aconteceu toma com aquela tanta mulher água? que ela tá diferente? E eu estava vivendo uma transformação. E 3 meses depois ele veio naquela casa. Começou a conviver ali, meio desconfiado, que a gente estudava a Bíblia, homem num lugar, mulher no outro. E ele gostou. Já foram para um retiro. Ele voltou do retiro abraçando árvores. Voltou assim, estava mais zen ainda. Muito bom. E aí eu falei para aquele casal, hoje à noite, quando chegar eu vou contar tudo para ele. Daí eles disseram, então vai filha, conta. Tu não tinha contado Ainda não, porque eu acho que Deus foi me preparando, eu fui orando. Depois que você entende do mundo espiritual, você tem que usar, né, de Deus, né? entender o momento. E naquela noite ele veio, eu falei, olha amor, eu quero primeiro dizer que eu te perdoo por todas as dores, todas as tristezas que nós passamos, toda a violência no lar que a gente, né, viveu, tudo que aconteceu, mas eu também quero te pedir perdão pela esposa que eu não fui, pelas vezes que eu te arranhei, que tu ia ter que trabalhar com camisa no verão fechada e eu fui fraca, eu te traí, mas vivendo hoje, aprendendo tudo isso, eu quero escrever uma nova história contigo. Eu quero te pedir perdão. Ele disse, sai do quarto agora, senão eu vou te matar. Sai do quarto agora, Por isso que eu falo, a senão eu gente te mato. fala assim, foi tudo lindo, Jesus transformou, tá, mas e depois? Exato, existe A um gente tem que- processo. Né? A gente está num lugar na Terra onde tem a lei da causa e o efeito. Exatamente. Nós somos humanos, nós sofremos, nós queremos nos vingar. Mas aconteceu algo incrível, gente. Eu saí do quarto e ele falou, sai daqui agora. E aí ele se trancou no quarto, ele disse que ele lembrou que lá naquele retiro tinha um piloto de avião que sofreu um acidente, foi algo que aconteceu em Joinville, né? E ele não morreu quando caiu esse avião pequeno. E que ele tem uma experiência com Deus, que toda vez que ele abre o livro da vida, Deus fala com ele ali. E o Marcelo gravou aquilo, ele disse que ele lembrou naquele momento no quarto a importância do testemunho, né? Ele lembrou daquilo no quarto, ele falou, Deus, então fala comigo, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço. Daí ele pegou a bibliazinha dele lá do Bom Jesus, quando ele estudava, abriu a bibliazinha dele assim, daí ele falou, meu Deus, o que eu faço agora? E aí Deus, né, Deus é incrível, é vivo, ele faz milagres. E estava escrito assim, eis que trouxeram diante de Jesus uma mulher pega em adultério e disseram, Jesus, a lei manda matar tais mulheres. E tu o que dizes? E ali Jesus com aquela mulher, na frente de todos os mestres da lei, Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha, e todos foram saindo, não foram atirando a pedra na mulher. Daí Jesus falou, mulher, onde é que está todos aqueles que te condenaram? E a mulher falou, não tem ninguém mais. E aí Jesus falou assim, então vais e não peques mais. E eu sou essa mulher que Jesus deu uma nova oportunidade, uma nova história. E ali o Marcelo entendeu que ele tinha que perdoar, porque Jesus falou para ele assim, Marcelo, tu tem muito para contar para ela também. Você também tem algo para confessar. E mais para frente ele confessou, nós dois nos perdoamos de toda a vida que nós tínhamos. E vocês estão casados há quantos anos? 25 anos. Que lindo. Então, durante 5 anos ali a gente sofreu bastante. Mas é tão bom você poder, todos os dias, né, eu creio assim, colocar tua cara no chão mesmo e reconhecer que você precisa melhorar, que somos dependentes de uma força maior, mas que a gente tem muito poder em Deus. Né? A gente não se torna fraco, a gente se torna poderoso em Deus. Tanto é que eu escrevi um livro com outras mulheres, que o meu título eu coloquei de escrava da imagem, a porta-voz do empoderamento. Então, e Deus falou um dia, né, de renovada, eu me torno inabalável. É o que significa o meu nome. Meu nome Jaqueline significa renovada e Simoneia inabalável. Nossa. Então, Deus ele nos renova, ele nos faz para esse tempo mulheres com a versão original que ele determinou para cada uma de nós. Verdade. E muitas vezes a gente veja casos assim que a própria mulher muitas vezes não se perdoa. Isso aconteceu com você? Aconteceu. Tu fez uma pergunta muito importante. Devido à minha escolha, à minha atitude, eu fiquei 8 anos doente. Nossa. Eu fiquei 8 anos doente, onde eu me culpava, mas eu não sabia
Por que eu estava doente? O médico falou, não, você é celíaca, você não pode mais comer glúten, você tem que ficar assim. E um dia, né, 8 anos se passaram desse episódio, eu estava no closet, tentando ser melancólica, arrumando o closet para ficar bem lindo, organizado, todo por cor. E aí eu gosto de sempre estar ouvindo uma palestra, um Spotify, um podcast. E ali ouvindo o Augusto Cury na época, eu lembro que eu coloquei no iPad ali, ele falou um momento da palestra que ele falou assim, agora fecha o teu olho e vai lá onde começou o teu problema. E eu falei, quando é que começou o meu problema do glúten? Aí eu lembrei, eu lembrei. Foi quando o Marcelo veio naquela casa, a gente começou um a confessar para o outro, começamos a viver aquele turbilhão e várias pessoas sabendo, a cidade inteira sabendo, Nossa. as pessoas comentando, aquilo foi me oprimindo, muita vergonha. E aí eu, né, conversando com Deus, lembrando do momento, daí, né, eu escutei ele falar exatamente, foi ali que você criou a doença para se esconder dentro de casa, para ninguém apontar o dedo para você. Porque quando a gente Uau. é conhecida, tem muitos pontos bons. Mas quando você é conhecida, você também é julgada, né? E julgada é o triplo, né? Sim. Porque para elogiar é aquela coisa, né? E aí eu aprendi isso, né? Que eu tive que me desmontar, me desconstruir para ser construída a Jaque da identidade que Deus tinha feito para mim. E aí quando Deus falou assim, exatamente, você criou a doença para se esconder dentro de casa, eu falei, meu Deus, me perdoa. Daí ele falou assim, filha, eu já te perdoei faz tanto tempo, mas você não se perdoa. E ali eu me abracei, eu me acolhi, hoje eu como muito glúten. Estou Então curada. ele não coloca enfermidade. Nós temos muita responsabilidade em todas as coisas, com tudo, né? O que a gente precisa? Buscar ele, face a face, todos os dias, em todo o tempo, toda hora, para que a gente tenha as respostas. Então, eu peço as respostas para o Senhor, e são as únicas respostas que trazem paz ao meu coração, é quando Ele fala, através da Bíblia, de um sonho, através, né, de um momento como esse ali. Então, Ele vai te dar as respostas que você precisa também. Jesus é a resposta. É verdade. Amiga, para outras mulheres que sofrem com esse autoestima, assim, de se sentir bonita, que nem tu falou, né, que tu não se sentia bonita, que tu não gostava, se olhava no espelho, se sentia inferior, passava por tudo isso com o teu marido também. Teria alguma dica prática hoje para as mulheres que passam por isso, que se olham no espelho, colocam defeito em tudo? Porque eu não sou parecida com você, eu não sou parecida com a Rose, meu nariz é diferente. E a gente cria um padrão e quer seguir isso, mas... E não se sente, né? Se olha no espelho, não se sente amada, não se sente acolhida. Uma dica prática, assim, pro dia a dia, assim, para essas mulheres. Tudo vai depender do espelho que você olhar, né? Existem muitos espelhos hoje que são oferecidos para nós. Tem o espelho da sociedade, que se você olha muito para esse espelho, você começa a se comparar, a querer estar naquele lugar, por que eu não fui convidada, por que aquela tá, essa não tá. Então, se você olha muito para esse espelho, você vai ficar triste. Tem o espelho do passado, que se você olha muito para o espelho do passado, você vai viver em depressão, né? Você vai olhar sempre para trás, por que eu não, como eu olhei, né? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tive aquela escolha? Então, você não tem uma vida livre para seguir, livre e sorridente. E se você olha também para o espelho das expectativas frustradas, né? Se você é uma pessoa que sempre tem expectativa em tudo, você vai se frustrar, né? O melhor espelho para se olhar é o espelho da palavra, é o devocional. Eu faço todo dia meu devocional. Eu tenho dica prática, né? Fazer prática. Só esse ano eu já li 3 livros. Então, assim, eu preciso alimentar, olhar para esses espelhos positivos para eu ser uma mulher segura, uma mulher confiante. E o que ele diz que eu sou? Né? Você vai escutar o que o mundo diz que você é. Se eu falar para vocês assim, do início do ano para cá, se eu tivesse dado ouvidos para tudo que eu ouvi, eu estava em depressão. Eu tenho que dar ouvidos para aquilo que Deus tem para mim. Então, esse espelho é muito importante. Pode fazer botox, pode maquiar, quer fazer plástica, faz, mas qual é a intenção disso? É para sarar uma dor? É para sarar um vazio?
Eu sou plastificada, porque na época eu fiz plástica para salvar o casamento, botei siliconão para salvar o casamento. Não adianta. Depois eu tive que tirar o silicone porque eu tive um tumor no seio. Nossa. Né? E onde eu falei, Deus, eu não sabia que eu ia passar por isso. E aí ele falou assim para mim, por que não? Por que não? Por que você se questiona? Por que você está passando por isso que você está passando? Deus quer ensinar algo para você. Deus quer mostrar algo para você. E que você tem muito valor. Que lindo. E sobre o empoderamento, então, resumindo, é tudo estar em Cristo, né? Amar Ele, fazer as coisas por Ele, né? Para Ele. A gente queria fazer agora contigo um momento de... Bate e volta. Bate e volta, é isso mesmo. Meu Deus, que isso? Vou te explicar. A gente vai fazer uma pergunta. Tá. E a primeira palavra que vem na tua cabeça... Resposta rápida. Resposta Ixi. rápida, a primeira palavra. Mas antes de eu fazer isso, eu queria uma dica, assim, sobre o empreendedorismo mesmo. Pra ti, uma dica, assim, eu já tô 8 anos, né? Mas ainda assim, que nem a gente estava falando sobre essa parte de liderança, que é muito difícil, de achar pessoas, de confiar em pessoas, né? O que tu me diz, assim, pra mim e pra quem tá ouvindo, né? Óbvio. Sim. Primeira coisa, né? Eu tive essa experiência, 2 pontos que me trataram. Não idolatre pessoas. Né? Idolatrar pessoas, adorar pessoas, você tira a mão de Deus de conduzir o teu negócio, conduzir. Como assim, Jaque? Quando eu comecei a buscar o Senhor, que Ele foi tratando minha identidade, fui ficando uma mulher mais forte, segura, né? Nós nos perdoamos, o casamento foi sendo sarado, o Senhor foi me mostrando, vai iluminando, né, o meu negócio. E aí, quando eu estava ali nesse processo feliz, eu tinha 30 pessoas no meu salão, as 15 que eram destaque saíram. Nossa. Eu falei, e agora? Meu no Deus! meio desse turbilhão ainda estava empreendendo, As né? 30 Tinha as pessoas, 15 foram saindo. Eu falei, não estou entendendo. O que está acontecendo? E um dia ali no meu quartinho de oração, Deus falou assim para mim, eu permiti sair todos que você adorava, que você idolatrava, achando que eram aquelas pessoas que te traziam clientes. Sou eu que trago para você. Nossa. Sou eu que te faço brilhar. Eu falei, é verdade, Senhor, eu adorava, eu tinha medo de perder. Deus o livre, perder. Não, o que tu precisa, amada? Quanto que tu quer? Qual que é a comissão que tu quer ganhar? Eu era escrava, sabe, Sim, disso. Deus falou, não, eu trago pessoas, eu tiro pessoas. Tanto é que Ele deixou um versículo para mim, lindo na época, que é, eu desde que deixarei no meio de ti um povo santo e humilde que teme o meu nome. Nossa. E outro ponto, Ele falou assim, a cobiça, né? A cobiça Ele mostrou que eu tirava profissionais de outros salões para trazer para o meu. E Ele falou, filha, caminhar comigo não é assim. Porque faz parte de um mandamento, né? Não cobice, não deseje o que o outro tem. Então, há 20 anos que eu só anuncio, eu preciso de fulano, preciso de ciclano, preciso disso. Eu não cobiço, eu não tiro, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, às vezes você está com um negócio ali, não está dando certo, as coisas não estão indo bem, mas qual é a tua atitude, o teu comportamento nas negociações? Porque a gente está num lugar de lei de causa e efeito, né? E outro ponto que ele falou, quando eu abri o Garten, o shopping, que eu estava com bastante dificuldades lá, e daí um dia foi uma amiga orar comigo, quando ela saiu, eu escutei o Senhor falar assim para mim, vai para casa, fica 40 dias em casa, muda o teu olhar. Eu falei, 40 dias em casa, senta aqui, eu sem gerente, sem barbeiro, sem... Não, daí vai fechar, né? Aí ele falou assim para mim, esse é o teu problema. Você acha que é você que faz, mas sou eu que faço todas as coisas. É verdade. Sou eu que te faço brilhar. Ele falou bem assim. Eu falei, meu Deus. Gerente, marido, estou indo para casa, vou ficar 40 dias em casa. E ali Deus começou a mover as coisas, eu fui entendendo as coisas. Então, essa dependência, amadas, é muito difícil. Principalmente para mim, que tem um temperamento colérico, executor, eu quero botar tudo e fazer tudo. Depender, para mim, é um exercício. Mas eu quero todos os dias ser essa mulher obediente. Ai, fico emocionada porque a gente está aprendendo, a gente não é perfeita. Mas quanto mais você entrega, mais Deus faz você gigante. Lembra disso? O mundo vai te olhar fraca, mas você está se tornando gigante e Deus faz as coisas de uma forma extraordinária. É verdade, amém. Meu Deus, que baita conselho, hein?
Então Muito vamos lindo lá, esse amiga. testemunho, muito Obrigada. lindo. Obrigada, Jaque. Emocionou todo mundo aqui. Verdade, nós estamos quase chorando já. Eu amo ele demais. Então a gente vai começar então um bate-volta. É uma pergunta e uma resposta rápida que vem na tua cabeça. Meu Tá. Deus. Vamos lá. Vaidade. Vaidade, ela te paralisa. Uma vontade irresistível. Uma vontade irresistível. Não pode explicar, né? Não, pode falar. Pode falar. Eu vim pra cá hoje pensando assim, eu falei, ai Deus, como eu amo estar em família. Eu amo saber, hoje é sexta-feira, né? Toda sexta-feira nós fazemos o Shabat em casa, eu amasso o pão, a gente faz a ceia, a gente janta juntos. Eu amo a sexta-feira, eu amo estar em família. Que lindo. Se eu pudesse voltar no tempo, Se eu pudesse voltar no tempo, eu iria curtir mais assim a família, minha avó, a Brenda pequena, a essência das coisas, sabe? Sim. A importância das coisas. Fico irritada quando... Quando eu como muito. Boa. filhos, Jaque. Ai, filhos. Nossa, eu tenho 2, mas eu perdi um quando ele estava com 2 meses, né? Que é o Davi. Filhos é a materialização do amor de Deus, para que tu possa viver isso na terra, sabe? Tu compartilhar do amor, assim, filho. Eu ainda não tenho. Mas Ai, é olha, demais. Eu amo ter filho. Muito bom. o medo. Medo. O medo, ele tira totalmente a nossa confiança em Deus. Eu falo isso porque eu tenho trabalhado isso em muitas áreas ainda em mim. E Deus, quer alegrar Deus? Seja confiante. Confie nele. O medo atrapalha isso. O futuro. Futuro? O futuro, eu quero estar em Dubai, amiga. Bacana. Um sonho. Um sonho, meus netos. Eu quero ver meus netinhos. que Tenho delícia. pedido isso. Aham. E Jaque Simoneia por Jaque Simoneia. Como assim? O que tu fala de ti pra ti mesma? Falar pra mim mesma. Um conselho. Um conselho. Jaque, não desista de falar. Não desista de olhar, né, para as pessoas como um olhar de Jesus, ajudando elas a trazer para fora aquilo que nem elas estão mais vendo e percebendo. Que você continue fazendo isso, que você não desista, que você fale em todo o tempo, em todo lugar, de que é possível escrever uma nova história. Um defeito. Um defeito? Brabinha às vezes. Eu não tenho defeitos. Um palavrão. Um palavrão? Meu caramba, bem de Joinville, né? E agora uma pergunta muito importante. Quem é Deus pra você? Ai, quem é Deus pra mim? É meu pai, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, É aquele que todos os dias eu posso deitar minha cabeça aos pés dele e confiar. Esse é Deus pra mim, meu amor. Ai, que lindo. Jaque Simoneia, queremos te agradecer por Obrigada. por você aceitar, né, de vir no nosso primeiro podcast aqui, a estreia do nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, com certeza, eu vão ter creio. muito assunto, né, para Eu conversar. creio. E eu quero te agradecer demais de coração, né, por essa mulher que você se tornou diante do Pai. Obrigada. Muito obrigada por tudo, amada. Obrigada, Deus de abençoe coração. muito. Vamos trazer outras Obrigada. vezes, com toda certeza. Toda certeza Obrigada. vamos chamar outras vezes. Que bom. Foi um prazer gigante estar com você, ouvir toda essa história. Pra mim, assim, que trabalha na área da beleza, eu sei o quanto é desafiador. E ver uma pessoa que lutou e hoje tá aqui, ó, linda, maravilhosa. Obrigada. De sucesso. Eu quero chegar lá, hein? Vai chegar, tenho certeza. Amém. Por experiência, né, de vida. E agora a gente vai para a última parte do nosso podcast, que é falar sobre alguns patrocínios que muita gente colaborou, muita gente ajudou, né? Então a gente quer estar falando, Rose. Queremos agradecer então a DTX, patrocinador oficial da podcast. Flor do Dia, né? Essa empresa maravilhosa que Deus me deu, né? O estúdio Flor do Dia vai estar aqui, né? Presente com o nosso podcast também.
Também quero agradecer a Condensa, né, pelas roupas e acessórios. O look lindo que ela tá usando, Esse maravilhosa. look aqui, gente, olha só. Olha Olha só, lá, maravilhosa. da Condensa. Ah, meu Deus. Saiu, faz parte. Fager Flex, né, que tá com esse ambiente todo lindo, esse sofá lindo. Se vocês pudessem ver tudo que tá aqui, tá tudo lindo, maravilhoso. A gente tem a recepção lá também, que a gente vai estar mostrando no nosso Instagram, detalhadinho de tudo que a gente montou essa estrutura, de estar tudo muito lindo. Então, muito obrigada, Fager Flex. Eu já quero emendar e falar do meu look também, lá da Arrasei. Esse vestido, não vou ficar em pé para não cair o meu microfone, mas esse meu look aqui lá da Arrasei. Gente, também quero agradecer Decoração R3, Arte em Decorar, que fez aqui ó, o nosso painel lindo, maravilhoso. Né? E só queremos agradecer porque todas essas pessoas, elas vieram assim através de Deus mesmo sobre as nossas vidas, porque confiam no nosso trabalho e queremos agradecer de todo o nosso coração. Isso mesmo. Tem o Coda Café, que serviu tem um cafezinho ali, né? A hora que ela chegou já viu, tinha um cafezinho delicioso pra gente. E também, deixa eu ver aqui, os nossos brindes, uma velhinha, né, lá da casa. Depois eu vou entregar pra ti, amiga. Ai, obrigada. Velhinha, coisa mais linda, cheirosa, né? Então, esses são os nossos patrocinadores, que nem a Rose falou, são patrocinadores que abençoaram mesmo, acreditam na gente, a gente quer poder abençoar a vida deles. Então, se vocês estão aí, sigam nas redes sociais, a gente vai deixar aqui nos comentários para vocês acompanharem e seguirem também, né? Apoiando, eles nos apoiaram, então vocês vão lá e apoiam eles também, tá bom? Um forte abraço, Deus o abençoe e até o próximo podcast Tudo Brilho!